Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia. E que bom, nossa manhã está coberta da presença do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E nas primeiras horas do nosso dia, nós dedicarmos o nosso tempo ao nosso Senhor. E bom dia também para você aí de casa, né? Um bom dia de preparação. E que bom também que você tirou um momentinho para meditar na palavra de Deus e cantar louvores a Ele. Nesse dia tão corrido, né? Que nós temos que preparar todo para a presença do Senhor, para o dia do Senhor. E para começar o nosso dia melhor ainda, nós vamos fazer uma oração. E eu convido você também a fazer uma oração. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, bendito seja o Senhor, porque o Senhor nos desperta todos os dias, ó Pai, para que nós possamos lembrar de tão bom o Senhor é e lembrar que a misericórdia do Senhor se renova em nossa vida, Pai. Nós precisamos muito do Senhor neste dia de preparação para a chegada do Senhor, porque eu sei que o Senhor é um Deus de cura, um Deus de transformação e o Senhor tem isso em suas mãos para nos dar. E nós queremos receber, Pai. Que o Senhor também alcance o pessoal de casa que tem acompanhado esse vídeo, que o Senhor ajude ele nesse dia de preparação, que eles possam entrar em comunhão com o Senhor e dedicar a vida deles ao Senhor no dia de sábado, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor fez em nossas vidas e por tudo ainda que o Senhor vai fazer, em nome de Cristo Jesus. Amém. E nós amamos muito nosso Senhor Jesus Cristo, não é verdade? Tanto é que nós entregamos a nossa vida a Ele e tudo que nós fazemos é pensando nele. E pensando nesse bom Deus que tem tanto amor para nós, nós vamos louvar o Senhor com o hino de número 96, A Cristo Eu Amo. Amém. Que o nosso Deus seja louvado. E agora, nesse momento, nós vamos recapitular os nossos versos, né? E o nosso verso está em Marcos 16, o verso 17 e 18. E no 3 nós vamos recitá-lo. 1, 2, 3. Marcos 16, 17 e 18. E esse
seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e, se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, 17 e 18. Marcos 16, 17 e 18. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, 17 e 18. Marcos 16, 17 e 18. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, 17 e 18. Amém. E agora você vai ficar com a recapitulação do nosso ano bíblico. Que o Senhor possa te abençoar. Bom dia. Muito bem, agora nós vamos para a parte melhor de todo o nosso culto de manhã, que é a parte do estudo da Bíblia, a recapitulação. E aqui se torna melhor porque nós não estamos lendo junto ou apenas ouvindo, vocês podem participar porque já leram o conteúdo antes mesmo de a gente comentar. E isso torna mais precioso esse momento. Para não passarmos por alto nenhum dos conhecimentos que Deus nos deu essa manhã, vamos orar a Ele pedindo a orientação. Senhor Deus, vem se fazer presente conosco agora, assim como o Senhor está nos dando um dia abençoado, nos dando uma nova oportunidade. Nós já louvamos a Ti e agora iremos aprender de Tua palavra. Que o Senhor nos direcione, que o Senhor então possa alimentar a nossa vida espiritual. Dê-nos a Tua companhia, em nome de Jesus. Amém. O nosso ano bíblico hoje teve por referência Salmos 72 ao 74, Lucas 10, do 23 ao 37 e o capítulo 27 do livro Parábolas de Jesus. Olha só, nós já estamos terminando o livro Parábolas e aí entraremos num livro que é muito precioso também, que é o livro Atos dos Apóstolos. Então, vamos lá para Salmos? Abra sua Bíblia aí, para que junto nós possamos tirar as lições que Deus nos deixou essa manhã, relatado ali. E aí no Salmo 72, vem falando a respeito do rei que é justo e do seu reinado que é eterno, falando a respeito do reinado de Deus, a respeito do reinado de Jesus Cristo e como nós nos encontramos nele, aonde nós entramos dentro desse reinado. E aqui, que é um Salmo de Salomão, vem já no início do verso, vem sendo feito um pedido e uma declaração sobre esse Deus. Olha só o que diz o verso 1. Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. E olha só então o que disse o verso. Concede, Deus, ao rei os teus juízos e aos príncipes, o filho do rei, a tua justiça. O rei é o nosso Senhor Jesus Cristo e os príncipes, o filho do rei, somos nós. E aqui o salmista está pedindo, clamando a Deus, Deus, concede os teus juízos a teu filho, a Jesus, o rei, e aos filhos de Jesus, aos filhos do rei, aos príncipes, concede a tua justiça. E esse rei, ele não é um rei como as outras nações, que são passageiros, são substituídos, morrem, perecem. Jesus, ele possui um reinado eterno que não passará para outro. Isso fica claro quando nós lemos o verso 5. Vai dizer, ele permanecerá enquanto existir o sol e enquanto durar a lua, através de gerações. Jesus, ele vai permanecer
Louvado seja Deus, porque Ele nos colocou em seu reino. Você já parou para pensar, já se imaginou pertencendo à realeza? Talvez a gente olhe aí para as famílias reais que nós temos no mundo e fique imaginando, olha como deve ser um príncipe, como deve ser filho do rei, viver no palácio. E eu gostaria de dizer para vocês que estão aqui, para você que está em casa, de que nós somos príncipes, de que nós moraremos com o rei, de que nós habitaremos em um palácio. E não vai ser duradouro e não vai ser nesse mundo falido, mas será nas mansões celestiais, um reino que é eterno, permanece para todo sempre, e é um reino superior, corrigindo, e é um reino bem superior a este que nós estamos acostumados. Olha só o que vai dizer o final desses salmos, verso 17. Subsista para sempre o seu nome e prospere enquanto resplandecer o sol. Nele sejam abençoados todos os homens e as nações lhe chamem bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele opera prodígios. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Que essa possa ser a realidade, que isso que o salmista está desejando aqui, pedindo, exclamando, isso venha se cumprir. E com a parte de Deus temos certeza de que irá se cumprir, porque tudo que Ele já promulgou, tudo que Ele já deixou relatado aqui, com certeza irá acontecer. Talvez a diferença é que nós ainda temos a possibilidade de escolher se queremos pertencer ao reino dele ou não. Que você escolha pertencer ao reino dele. E aí, o Salmo 73 vem de novo ali fazendo um paralelo, ou falando um pouco sobre a vida dos maus, a justiça dos maus, e também defendendo a causa de Deus e a sua realidade. Olha só o que vai dizer o verso 1 de Salmo 73. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Deus é bom para seu povo. Você se sente o Israel de Deus? E além do mais, o segundo ponto do verso, você se sente com um coração limpo? Já que o Israel de Deus, os filhos de Israel, são aqueles que acreditam nele, que lhe entregaram a vida, aceitaram a fé e vivem de acordo com essa fé, tendo um coração limpo. E aí o Salmo ele prossegue falando a respeito de que o mundo ele pode não dar muita moral, digamos assim, para este reino que Deus tem preparado e para as coisas celestiais, e vivem totalmente alheios a este reino e à realidade espiritual. Todavia, nós temos a possibilidade de estar com o Senhor. Verso 23 de Salmo 73. Todavia, eu estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Que essa possa ser a nossa realidade. Que essa venha a ser nossa realidade neste dia, de nós estendermos a mão para Deus e Deus segurar a nossa mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois recebes na glória. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha esperança para sempre. E que você deseje o que diz o final do verso do Salmo 73, o verso 28. Quanto a mim, quanto a nós, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Que o nosso maior prazer, o nosso maior desejo na vida possa ser estar junto a Deus, estar com Ele, proclamar todos os feitos dele. Estudos atrás nós estudamos que quando nós somos transformados por Deus, Deus faz um milagre em nossa vida, é antinatural ficar calado, porque nos vem aquele desejo de testemunhar, aquele desejo de proclamar as bênçãos, os milagres que Deus operou em nós. Que você também não tenha vergonha, que você
possa relatar os grandes feitos que Deus tem em tua vida, que você seja sensível a observar. Às vezes, Deus faz algumas coisas em nossa vida e a gente nem percebe a realidade espiritual em que estamos envolvidos, mas que nós possamos ter essa sensibilidade de conseguir observar quando Deus está conduzindo uma situação e conseguir aprender e ver Deus atuando em nossa vida. E então sermos gratos e com gratidão testemunharmos para que outros possam então também ter a fé fortalecida e possam ser incentivados a ter uma percepção mais clara da presença de Deus conduzindo nossa vida. E aí, para nós encerrarmos então a parte de Salmos e partirmos para a parte da nossa parábola, no capítulo 27 do livro, nós vamos para Salmo 74. E aqui também vem um pedido a Deus. E há momentos que às vezes nós vamos olhar para as realidades que nós vivemos e se não tivermos aquela sensibilidade de Deus, de ver Deus atuando em nossa vida, em pequenos detalhes, em grandes detalhes, Ele nunca nos deixa ausentes. Se nós não tivermos essa percepção, pode até parecer que Deus nos esquece por alguns momentos nós somos deixados por Ele, mas não é assim. Deus não precisa ser lembrado de que Ele tem um povo, de que Ele tem filhos, de que Ele tem que cuidar, de que Ele tem que amparar, mas Ele faz isso constantemente, porque nos ama. Olha só o que vai dizer o verso 2 do Salmo 74. Lembra-te da tua congregação. E aí, o salmista aqui está fazendo um pedido. Senhor, lembra do teu povo, lembra da tua congregação. E tem uma razão especial para Deus lembrar, ou se é que Deus esquece. Deus não esquece, tem um motivo, tem uma razão. Qual é a razão? Que adquiristes desde a antiguidade, que remistes para ser a tribo da tua herança. Lembra-te do monte Sião, no qual tens habitado. Deus, como poderia nos esquecer, sendo que Ele nos adquiriu há tanto tempo atrás? Ele nos remiu e a redenção custou tanto para Deus, então Ele nunca nos esquecerá. Os nossos nomes estão escritos nas palmas de Deus. Nunca sairemos de seus pensamentos, de seu coração. Ele pode até sair por, às vezes, rebeldia de nossa parte, frieza, apatia espiritual, mas Ele não nos desampara. Que nós possamos manter constantemente os olhos nele, e assim como disse o Salmo 73, estender a mão para Ele e ter certeza de que Ele segura a nossa mão direita e irá nos conduzir. E para finalizarmos o Salmo, o verso 12. Ora, Deus é meu Rei, e desde a antiguidade Ele é quem opera feitos salvadores no meio da terra. Os feitos de Deus, desde a antiguidade até hoje, são os mesmos. Feitos salvadores. O maior desejo de Deus é nos salvar, e toda a sua obra é destinada para a salvação de seres tão pequenos e tão falhos como nós. Creia, Deus lhe ama muito. E todos os feitos dele, todas as coisas que acontecem em sua vida, é com o propósito de salvação. Deus quer nos aperfeiçoar e para nos aperfeiçoar muitas vezes somos provados. E agora nós vamos lá para o livro Parábolas, capítulo 27, juntamente com o livro de Lucas, o capítulo 10, a partir do verso 25, onde nós vamos encontrar uma parábola que é muito conhecida. Talvez você que tenha chegado agora aqui no canal e não tenha acompanhado todo o nosso estudo do livro Parábolas de Jesus, talvez você não conheça todas as parábolas que o Evangelho conta, que Jesus disse, mas essa muito possivelmente você conhece, que é a parábola do bom samaritano. Essa parábola é conhecidíssima e traz grandes aprendizados para a nossa vida, porque Deus espera que nós hajamos de acordo com os princípios de seu reino. E os princípios do reino são esses que são emboçados aqui na parábola do bom samaritano. E no meu livro, o título do capítulo 27 é A Verdadeira Riqueza. Entre os judeus
havia uma questão a respeito de quem... retornar. Os judeus, se você recorda, os sacerdotes ali, os principais líderes, eles eram muito rixosos. Sempre havia competição e havia rixas. E eles queriam seguir tudo estritamente e fixavam vários marcos na lei de Deus para que eles não escorregassem. E também, se você recorda então de como era a característica dos israelitas, principalmente dos sacerdotes ali, dos líderes da nação, eles eram muito rixosos, viviam de muita competição e de muita aparência. E eles queriam ostentar grande piedade, quando na realidade não era bem assim. E eles fixavam alguns marcos na lei, aumentavam alguns mandamentos para que não corressem o risco de cair. E eles ficavam nessas discussões assim que não eram necessárias para se compreender. O que era necessário para eles era viver muitas das coisas que eles tinham aprendido e se livrar um pouco daqueles muitos ritos que eles tinham se misturados e colocado a vontade de Deus no meio. E aí tudo ficava muito confuso. E aí eles sabiam que Deus pedia que eles amassem o seu próximo e cuidassem. Mas agora ficava uma questão que eles discutiam. Quem era o próximo que eles deveriam amar? Uma coisa eles tinham certeza, que os samaritanos, os publicanos... Vou voltar novamente. Uma coisa eles tinham certeza, de que os samaritanos, os publicanos, os gentios, estes com certeza não eram seus próximos. Esses eram gentios inimigos. Esses não pertenciam à sua classe e não precisavam ser amparados de maneira alguma. Esses eram inimigos. Eles tinham essa certeza. E a nossa parábola vem se baseando nesse contexto, onde chega um doutor da lei, e ele vai perguntar, vai pôr a Jesus à prova. Olha só qual é a pergunta que esse doutor da lei ali, que entendia, vem para provar Jesus. O verso 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E então, o verso 26, Jesus vai discorrer a respeito do que ele faria. E aí ele vai dizer: olha, guarda os mandamentos. Perdão, vou voltar novamente. São vários cortes. E aí então ele pergunta a Jesus, e aí Jesus vai lhe fazer uma outra pergunta. Jesus era bom nisso, de fazer a pessoa pensar, porque na maioria dos casos eles já tinham a resposta, mas apenas estavam tentando provar a Jesus. E aí Jesus pergunta: e o que está escrito na lei? Como a respeito de herdar a vida eterna? E aí o próprio intérprete diz: olha só a clareza que eles tinham da lei. Eles não eram ignorantes quanto ao princípio, à essência da lei. Eles conheciam. E qual é a essência? E essa que o intérprete mesmo deu no verso 27, que é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Lembra dessas palavras que Jesus já disse em outros contextos, falando que são esses os dois grandes mandamentos da lei e que desses mandamentos dependem toda a lei e os profetas? Essa não era apenas uma consciência de Jesus, mas os próprios intérpretes da lei daquele tempo entendiam. Olha só, o intérprete da lei aqui está dizendo a mesma coisa que Jesus disse anteriormente: amar a Deus e amar ao próximo. Esses são os mandamentos de Deus. É isso que nós precisamos fazer para então sermos ali candidatos ao reino de Deus. E aí Jesus diz: está certo, é isso mesmo. Você respondeu corretamente. Vai lá, faz isso e você está seguro, você vai viver. E aí vem o intérprete procurando saber mais,
procurando com que Jesus desse uma orientação a mais. E ele realmente estava sincero ali querendo saber isso. E então ele pergunta: quem é o meu próximo? Senhor, eu tenho que amar o meu próximo, mas quem é ele? E aí Jesus conta a parábola do samaritano. E a parábola do samaritano, ela é apenas um relato verídico de algo que tinha acontecido. Jesus não inventou essa história. Jesus não apenas ilustrou, mas pegou isso que havia acontecido e trouxe. Esse acontecimento estava ali claro na mente dele já. Já estava certo na cabeça deles. E agora Jesus ia usar essa história que aconteceu para poder então ilustrar aquilo que ele queria passar de princípio para ele. E qual era a parábola? Diz que havia um homem que estava em um caminho que era deserto, era um caminho perigoso de assaltantes. Tinha um homem que foi assaltado, ferido, espancaram ele, deixaram ele jogado por lá. E aí ele ficou lá, quase morto, jogado no chão. E aí passou algumas pessoas por ali que tinham a oportunidade de ajudar, mas não ajudaram. Passou um sacerdote por ali, mas passou de longe. Já viu aquele homem jogado no chão, já passou de longe. E passou um levita também, passou de longe, não se aproximou dele. E aí então passou um samaritano. E o samaritano olhou com carinho para aquele homem que estava prostrado ali, se compadeceu e foi lhe ajudar. Tanto para o samaritano, quanto para os outros, o sacerdote, o levita que passaram, ajudar aquele homem que estava caído era uma tarefa não muito fácil. Tanto para o samaritano, quanto para o sacerdote, o levita, essa tarefa ali de ajudar um homem que estava caído no meio de um lugar que era consideravelmente perigoso, não era uma tarefa difícil para todos eles. Não era mais fácil para o samaritano. Também não seria mais fácil para o levita ou para o sacerdote. Era de igual peso, mas uns se esquivaram da responsabilidade. Tanto o sacerdote quanto o levita foram impressionados por Deus e sabiam que a responsabilidade deles era para ajudar aquele homem. Mas ficaram ali inventando desculpas no seu coração. Sabe, essas vezes que a gente quer fugir de algo e a gente fica tentando achar um meio, foi isso que eles fizeram. Fugiram da responsabilidade. E aí passa o samaritano, se compadece e não foge dessa responsabilidade, mas vai lá com terno carinho e amor, pega esse homem e com prejuízo próprio vai e atende e decide então ajudar e salvar esse homem que estava ali caído. Muitas vezes na vida nós nos encontramos pertencentes a uma dessas classes, a um grupo que representa essas personagens não, essas pessoas que estão sendo relatadas aqui por Cristo. Mas, na maioria das vezes, nós somos aqueles que estamos jogados no chão, fomos aqueles que fomos maltratados, humilhados e nos encontramos carecendo de ajuda. E Jesus, ele representa ali o samaritano da história. Jesus é aquele que, enquanto estávamos moídos e à morte devido aos nossos pecados, ele se compadeceu de nós, não passou longe de nós, mas passou bem perto, não nos desamparou, não nos deixou a perecer sem esperança, mas identificou os interesses dele com os nossos, veio até este mundo e morreu para salvar, inclusive, os seus inimigos. Jesus é o bom samaritano da história e nós temos que copiar-lhe o exemplo. Nós temos, então, que não julgar as coisas de acordo com a aparência ou até mesmo fazer como algumas vezes fazemos, tentar distinguir entre coisas realmente importantes e coisas menos importantes, coisas grandes e coisas pequenas. Diante do céu, tudo aquilo que precisa ser feito é de um alto nível para o céu. Se não precisa ser feito, então podemos falar que é de baixa importância.
mas se é necessário ser feito, é de grande responsabilidade e temos que pensar nisso. Deus espera que nós sejamos aqueles que estamos amando o nosso próximo. E quem é o nosso próximo, de acordo com a parábola? O nosso próximo é todo aquele que está precisando de nossa ajuda. Nosso próximo é todo aquele que é propriedade de Deus. Sabe, você tem consciência de que todas as pessoas são filhas de Deus? Se você tem essa consciência, creia, já fique bem ciente de que é responsabilidade então nossa de ajudar a todas as pessoas, porque todas são propriedade dele. E quando nós deixamos de ajudar alguém, mesmo quando professando ser cristãos, e se professamos ser cristão, precisaríamos refletir o caráter de Cristo, necessitaríamos também ser bondosos como foi esse samaritano e como foi o nosso Jesus Cristo ao vir neste mundo e nos salvar, mesmo sendo primariamente inimigos dele. Deus, ele é ofendido e roubado de sua glória quando seus filhos que se dizem cristãos passam pelos miseráveis do mundo, pelas pessoas que precisam de nossa ajuda, auxílio, e passamos por largo. Deus é desonrado, o céu se entristece e damos um mau testemunho diante do mundo, sendo que Deus pediu para que nós pudéssemos então cuidar desses filhos que são desamparados. Nós somos as mãos ajudadoras de Deus na terra. Se nós deixarmos de fazer, negligenciarmos nosso trabalho, muitos podem perecer e as perdas são irreparáveis. Nós não temos como calcular a perda que pode acontecer ao deixarmos, ao negligenciarmos a ajuda a alguém. E esse amor que Deus vem falando, que é o princípio do reino, o cartão de entrada ali para o reino celestial, que é o amor a Deus e o amor ao próximo, esse amor, ele naturalmente não vem como instinto dentro de nós, não nasce do nada, mas esse amor é unicamente proveniente de Deus. Olha só o que vai dizer a respeito do amor, desse amor que deve aparecer, deve surgir em nós. O amor é o fundamento da piedade. Qualquer que seja a profissão, ninguém tem verdadeiro amor a Deus se não tiver amor desinteressado a seu irmão. Mas nunca poderemos possuir este amor por tentar amar os outros. Você não ama os outros porque você tenta amar. O que é necessário é o amor de Cristo no coração. Quando eu está imerso em Cristo, o amor brota espontaneamente. A perfeição de caráter do cristão é alcançada quando o impulso de auxiliar e abençoar a outros brotar constantemente do íntimo, quando a luz do céu encher o coração e for revelada no semblante. Essa será a prova de santificação, a prova de santidade, a prova de perfeição de caráter, quando em nosso coração brotar constantemente o desejo de auxiliar, o desejo de amar o próximo. Então sabemos que estamos sendo conduzidos à santidade e a alcançamos. O amor será algo natural dentro do nosso coração, desde que Cristo habite em nós. Então, o amor, ele brota através da pessoa de Jesus Cristo. Nós não conseguimos amar o nosso próximo se nós não tivermos o amor de Jesus. Nós podemos até nos afeiçoar, sentir um pouquinho de pena, mas o amor verdadeiro só provém com a presença de Jesus. Não nos é possível, então, ter o amor de Deus se Cristo não estiver ali implantado, arraigado em nosso coração. Que nós possamos, então, receber, fazer de Cristo o nosso grande Rei e, como disse o livro de Salmos, que nós possamos estender a mão direita para Deus e tendo a certeza que Ele irá nos pegar pela mão e irá colocar o seu amor em nosso coração, desde que amemos a Ele. E amando a Ele, estaremos prontos e aptos para amar o nosso próximo também. E é que nós possamos ser, dentro dessa história, aquele que ajuda
a todo semelhante, que ajuda a todas as pessoas que passam por necessidades, que não venhamos negligenciar essa obra, mesmo estando cheio de afazeres. Às vezes a gente pode correr o risco de imaginar, nossa, nós já somos missionários, já temos tantas coisas a fazer, eu tenho que auxiliar a igreja, eu tenho que orientar isso, eu tenho que me preparar para fazer isso e aquilo, que já é um trabalho para Deus. Mas se nós pegarmos essas nossas atividades religiosas, atividades que já são do reino, e devido a elas usarmos de amuleta, de desculpa para negligenciarmos a piedade prática, que Deus então possa conduzir nossa vida e nós possamos nos compadecer dessas pessoas, amá-las, já que este é o princípio do reino, que nós possamos demonstrar o mesmo amor pelas pessoas, o amor que Cristo mostrou por nós. Vamos orar neste momento, pedindo que Deus então nos dê esse amor, que esse amor possa brotar em nosso coração. Senhor nosso Deus, muito obrigado por sua companhia agora. Viemos lhe pedir, Pai, que teu amor brote em nosso coração, que nós possamos viver para o teu reino, para a construção de sua causa, amando o nosso semelhante, amando o nosso próximo. Dê-nos a tua presença nesse dia, em nome de Jesus. Amém.